Bom dia, família Save. Você está feliz? Recebi cada uma das suas orações agora, amém? Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está com muita expectativa do que Deus vai fazer agora nesses 10 anos. Você percebe que quando está chegando o aniversário do seu filho, da sua filha, você se planeja igualzinho? Amém? Vocês estão aqui? E aí você percebe que a festa vai ter um tempo de duração, mas você vê a mudança da idade na vida do seu filho e da sua filha, amém? Você celebra pela maturidade que está chegando, você celebra pela saúde, você celebra pelo crescimento, não é isso? E o Senhor tem colocado no meu coração algumas mensagens muito pontuais que nós estamos vivendo, que não está começando hoje. Eu não sei se você tem percebido uma palavra diferenciada de quinta-feira. Foi algo diferente que o Senhor ministrou, trazendo uma nova percepção, uma ótica. Você está comigo nisso? Você percebe que Deus está sendo muito cirúrgico, porque Ele está trabalhando na nossa vida por conta desses 10 anos. Pastora, mas 10 anos é igual a 11, que é igual a 12, que é igual a 9. Não é não, irmão. Minha irmã, não é igual, porque cada numeração tem um significado para Deus. E quando nós falamos de 10, nós falamos de completude, nós falamos de plenitude, nós falamos de algo completo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Então observe, entramos no ano da intimidade, saímos do ano do avanço. Não tem como você viver intimidade se você não avança. Não tem como você viver intimidade debaixo de escassez, necessidade. Você lembra o que foi falado quinta-feira? Não tem como a gente produzir, não tem como a gente ser criativo, não tem como a gente se desenvolver se a gente não tem a confiança que alguém está nos sustentando. Por isso, um pai e uma mãe existem na vida de um filho. Quando isso não existe, quando isso não acontece, existe uma falha, até no próprio caráter do ser humano. Por quê? Porque ele começa a não confiar em ninguém, ele começa a viver com a força do braço dele. Então, olha o que Deus está fazendo. Estamos num processo de caminhada para que a gente possa viver a excelência, o excelente de Deus, agora desfrutar dos 10. E por isso eu quero ministrar uma palavra para a sua vida muito pontual, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, aonde o Senhor vai trabalhar isso em nós, que é se preparando para a colheita sobrenatural. Você pode aumentar o teclado. O teclado tá no máximo ou faz comigo não? Que isso. Se preparando para a colheita sobrenatural, é muito interessante a gente entender isso, porque não estamos vivendo no ano nem da colheita, nem do sobrenatural. A igreja já viveu esses anos. Mas o Senhor está juntando a gente para viver algo nesses 10 anos, dentro da intimidade, aonde tem reservado para cada um. Preste atenção comigo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico 26, 10. Só abrindo um parênteses, glória a Deus, né? Tiraram a TV daqui e colocaram lá atrás, agora que a gente vai ver aqueles que enxergam e aqueles que não enxergam. Que legal! Vai ser igual a história de Gideão agora com essa TV. Vamos selecionar. Agora eu entendi porque que o Rômulo estava assim, Eu amo essa igreja, gente, porque toda hora alguma coisa muda. Você não tem a oportunidade de estar o tempo inteiro na minha casa, mas eu sou exatamente assim em casa. Você pode chegar em casa, lá na minha casa hoje, tá de um jeito, amanhã pode ser que não esteja. E nós vamos estar acostumados a viver essa mudança. Isso é muito bom, porque a mudança te faz estar em um outro lugar, no mesmo lugar. Te traz algo novo. Olha o que diz Levítico 26, 10. Mas antes disso, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: o Senhor está te preparando para a colheita sobrenatural. É isso. Comece a celebrar e mandar glórias.
a exaltar o nome de Jesus, porque existe uma colheita que está sendo liberada e derramada. E a partir de sexta-feira, irmão, você vai começar a ter impactos visuais disso. Aleluia. Levítico 26:10 diz: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Eu vou falar de novo para você receber essa palavra com toda a sua força, porque é isso que vai acontecer. Os seus celeiros estarão completamente cheios, ao ponto de você ter que se desfazer de tudo, porque está chegando mais. Está chegando mais, e eu vim nessa manhã para te incentivar a não desistir e a não parar, porque nós somos um povo que vivemos pela fé. Não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então entenda, colheita é você recolher no tempo certo o produto que foi semeado. Nós não temos a possibilidade de estar agora em um lugar de agricultura, e por isso a nossa dificuldade é muito grande, porque aquilo que você consome do mercado já está lá tem um tempo. Por isso é colocado prazo de validade. Mas quando nós falamos de agricultura, você está mexendo ali, você está vendo progresso, você está buscando o fruto imediato, você percebe que é necessário você recolher no tempo certo, diante da semente que você lançou. Você precisa entender que se ficar muito tempo sem ser recolhido, o fruto pode ter vindo bom, mas pelo tempo estar errado, você não vai desfrutar do sabor que ele tem quando é tirado no tempo certo. E quando você tira antes do tempo, você também prejudica a sua própria colheita. Porque muitas das vezes nós temos uma necessidade imediata, então nós procuramos fazer com que aquela colheita seja no tempo que queremos. E muitas das vezes a colheita não está no tempo. Pastora, me dá um exemplo. Quando você força a viver algo que Deus diz para você, ainda não chegou a hora. Quando Deus fala para você claramente, você está forçando algo que ainda não está no tempo. E existe aquelas colheitas que são tardias. Aquelas colheitas que você sabe que precisa utilizar dela, você sabe que precisa recolher ela. Quando você pega, está num aspecto completamente diferente daquilo que você deveria usufruir. Você quer ver um fruto que quanto mais velho ele vai ficando melhor, vai sendo o sabor? É o próprio maracujá. Já observou isso? Quando você pega um maracujazinho novo ali, você tem que sacudir para ver se tem bastante semente ali dele, para vir um bom suco, para vir um bom fruto. Mas quando você vê um maracujá já envelhecido, você diz assim, esse por dentro está amarelinho. Esse tá bom, por quê? Mas não é em tudo na vida que funciona assim. Porque se você for pegar um mamão, por exemplo, e demorar a consumir, você vai perceber que o gosto já não vai ser mais o mesmo. Então observa como está no tempo. Uau! Olha isso, voltamos para o de quinta. Observa como está. No tempo certo de Deus, é um diferencial para a nossa vida. Observa quando a gente entra no tempo certo, a gente tem a colheita sobrenatural, porque nós conseguimos tirar da forma certa, no tempo certo, do jeito certo. Então vamos lá. Você precisa entender que a colheita é recolher no tempo certo o produto do que foi semeado. Mas existe um diferencial que nós precisamos falar do resultado milagroso. Qual é o resultado milagroso de tudo? É a transformação de você ver uma semente se tornar em um alimento. Gente, capta comigo isso. Porque pra gente tudo isso no nosso dia a dia é muito natural, mas isso é muito sobrenatural. Porque as sementes são lançadas do mesmo jeito, mas cada um dá um fruto diferente. Elas são lançadas iguais, pequenininhas,
aparentemente idênticas, mas é algo milagroso quando você observa a forma que chega. Você diz, uau, a aparência dessa é muito diferente, o gosto dessa é muito diferente, apesar de ter sido completamente igual. Então preste atenção em algo que eu quero te falar. Algumas colheitas na nossa vida, elas podem vir com tempos extensos. E quando a nossa colheita vem com um longo processo, com um longo tempo, a gente chama isso de processo. Então, existem coisas que você semeou há 10 anos atrás, que talvez você venha colher agora. E você não vai entender nunca isso. Por quê? Porque isso nós estamos falando de processos milagrosos de Deus. Eu nunca vi nenhum agricultor mexer numa terra e ficar ali dizendo, eu acho que agora vai. Não, ele lança a semente e vai embora, continuar a vida. Porque se ele parar em uma semente, só vem um fruto. Vamos partir de um fruto, contando que esse fruto vai dar certo. É por isso que a gente fala assim, a sua semente, no momento de dízimos e ofertas, vai vir a dar fruto a 30, a 60. Nós falamos a 100 por um, mas a lógica da agricultura é a 90. Porque você nunca colhe 100% de algo. Em uma colheita natural, você não tem o retorno completo. Pode ter entrado bicho em alguns frutos, pode ter dado ruim em alguma safra, alguma coisa pode acontecer. E eles nunca podem falar 100%. Mas quando falamos de semente e falamos da Bíblia, o Senhor fala 100%. Porque isso significa uma colheita milagrosa. Isso significa uma colheita sobrenatural. Então deixa eu te falar, algumas colheitas suas vão vir de formas extensas. Vai vir algo longo, durante um longo tempo. E aí você vai perceber ao longo da sua vida que, nossa, mas eu semeei aquilo, eu semeei há tantos anos atrás. E estou vendo os meus filhos colherem hoje. E aí você percebe, é o processo da terra. É o processo da semente. Só que tem outras colheitas que pode vir fora do tempo. E é desse ponto que eu quero mergulhar com você hoje. Nós estamos entrando nos 10 anos da Save. Eu quero te falar algo muito sobrenatural. A Save já é um milagre. Eu vou falar mais firme para você entender, para você sair do natural. Essa igreja ela morreu. Ela morreu. Quando falamos de Save the Nations, ela morreu. E aí o Senhor veio com aqueles aparelhos e ressuscitou ela. Ela estava morta, a gente estava se despedindo já. E o Senhor, a equipe médica do Espírito Santo, sabe, veio, volta. Mas quando voltamos, não voltamos mais os mesmos também. Então algumas pessoas que nos viram lá atrás, naquele tempo, nós éramos uns lá. Hoje nós somos outros. Então a gente nunca vai poder falar que a Save de lá é a mesma Save de hoje. Porque o Senhor fez algo simplesmente sobrenatural. Então quando eu paro para olhar, nós não temos acesso a processo de ressuscitação, porque não é algo comum aqui. Mas você imagina algo morrer e algo ressuscitar. Você observa que uma pessoa que, se ela morrer hoje, ressuscitar, você pode ter certeza que Deus está com ela. Eu tenho sonho de conhecer pessoas que morreram e ressuscitaram, porque eu vou querer conversar com eles e falar assim, Deus está contigo, o que você experimentou? O que você viveu no processo de morte ali, o que Deus falou com você? Então hoje nós estamos dentro de um lugar onde tudo pode acontecer em qualquer momento. Eu vou falar para vocês como foi o nosso ano do avanço. Em janeiro, nós estávamos dizendo da virada do ano para janeiro. O pastor profetizou tantas palavras aqui que talvez você tenha sido incrédulo aí sentado. Falado assim, o pastor é muito emocionado.
Quem pegou, pegou. Quem pegou, viveu. Quem não pegou, não está entendendo até hoje. Porque tem coisas que a gente quer entender na nossa lógica natural. A gente quer falar, mas espera aí, 2 mais 2 não é 4? Pastor e pastor fala, não, é 20. Aí tu diz, meu Deus, o pastor não está conseguindo captar o meu raciocínio. Porque não é o raciocínio do 30, 60 e 90. É o raciocínio do 30, 60 e 100 por 1 da semente. É o raciocínio da onde Deus está fazendo coisas que não iremos entender. Então eu quero te falar algo antes da ministração começar. Independente de como você chegou, eu quero profetizar na sua vida que nesses próximos dias, você pode crer pela fé que existe colheitas para você. Estão chegando dias, sinais, aonde está vindo chuva fora do tempo, aonde está vindo colheita fora do tempo, aonde as estações estão mudando. E se você não olhar de forma natural, você vai viver de forma sobrenatural. Serão 10 dias de gratidão. Serão 10 dias agradecendo por aquilo que Ele já fez e 10 dias agradecendo por aquilo que Ele irá fazer. Nós vamos conseguir ficar no meio desse tempo, Kairos de Deus, dizendo, nós carregamos as pedras e entendemos o que vivemos lá. Mas nós, Senhor, já estamos preparados para viver a próxima década. Nós já estamos preparados para viver o próximo tempo, a próxima estação. Deixa eu te falar algo, o número 10 significa plenitude, completude, perfeição divina. Logo, se você for pesquisar cada número tem, número 6 é o número do homem, número 7 é o número de Deus. Por isso nós falamos, 7 é o número da perfeição. Tudo na Bíblia tem a simbologia com números. Observa que você vive 7 dias da semana. Observa que a sua semana tem uma quantidade, só que mais do que isso, nós precisamos entender que à luz da palavra, o Senhor está desejando que a gente faça colheitas abundantes. Então nós vamos precisar entender o que o Senhor quer fazer nesses dias, o que o Senhor quer fazer nesse tempo. O que eu preciso entender para que eu faça uma colheita sobrenatural, uma colheita abundante? Eu pergunto, quem aqui não gosta de viver debaixo de colheita, gente? Porque é muito bom você ter para semear, mas quando chega a hora da recompensa é sensacional. Na hora que você diz assim, uau, eu posso colher daquilo que eu semeei, mas e quando você colhe a mais, quando o Senhor te dá um plus, quando o Senhor te enche de mimos, quem é que não gosta? Pega na mão da pessoa que está do seu lado, pergunta a ela, você gosta de receber colheita sobrenatural? Agora faz uma pergunta bem ousada, o que seria uma colheita sobrenatural para você hoje? Talvez uma colheita sobrenatural para você hoje seja uma cura. A cura de uma doença que para os homens é impossível. Talvez uma cura sobrenatural hoje seja uma restauração familiar. Talvez um milagre, uma colheita sobrenatural seja nas suas finanças mesmo. De você virar e falar, faz na minha vida, Senhor. Porque eu quero ser transformado, eu quero ajudar, eu quero fazer o reino avançar. Talvez a sua colheita sobrenatural seja no seu serviço, naquilo que você trabalha mesmo, e você quer ver algo sobrenatural acontecer. E eu não falo só de promoção, eu falo de você entender aonde Deus quer te colocar. Porque você pode ser promovido e não entender nada, mas o Senhor quer abrir, expandir sua mente, assim como Ele fez com Daniel, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram levados para um lugar e fizeram a diferença no lugar que foram implantados. Mas eu preciso entender como que eu vou viver isso. Porque isso não funciona de eu falar e vocês ouvirem, ir embora e acabou. Não. Nós precisamos entender primeiro a escolha da semente. Eu preciso entender qual é a semente que eu estou lançando hoje.
Sabe que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa não é a improdutividade. A pior coisa que acontece na vida do ser humano hoje é você ser produtivo no lugar errado. Vou falar de novo, para você entender, a improdutividade para Deus não é um problema. O problema é você produzir num lugar que Ele nunca te chamou para produzir. Tudo que o inimigo quer fazer é te colocar sempre no lugar errado. Nós achamos que sucesso é quando a gente chega no topo. Para Deus, sucesso é quando você desce. Olha o que os discípulos falaram. Jesus, você está indo e quem vai te substituir? Jesus, com certeza, naquele momento pensou, vocês não entenderam nada. Pedro, você quer ser algo? Então seja o último. Porque no reino não é sobre ser o primeiro, é sobre ser o último, aquele que serve, aquele que lava os pés, aquele que se coloca na posição. Então preste atenção, o mundo entende que produtividade é o sucesso master quando você está produzindo. Sabia que você pode, eu conversei com um jovem esses dias falando exatamente isso, você pode ser um bilionário, diante da pregação de quinta-feira, você pode ser um bilionário com desejo de se suicidar todos os dias. Você ser bilionário não significa sucesso. Porque a palavra diz que sucesso é aquele que consegue confiar, consegue dormir, consegue descansar, consegue entregar na mão dele os caminhos, consegue viver de forma plena. E aí eu pergunto a você, como é que está as suas sementes? Para a colheita sobrenatural você vai ter que escolher a sua semente. Segundo, você vai ter que escolher seu solo também. Porque não adianta você querer plantar ótimas sementes em solos péssimos. Para analisar como na agricultura isso é muito importante. É necessário mexer na terra, é necessário chacoalhar ela, é necessário jogar adubo, né, amor? Não sou especialista, mas eu vejo tanto meu marido ver essas coisas. E eu me lembro que quando a gente ia muito para o sítio, ele comprava saquinhos de semente. E chegava lá e falava, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, sistema de irrigação, e não sei. E eu paro para analisar solo parado, solo com aquela aparência de seco. Você pode jogar a melhor semente, a semente que vai mudar a história da humanidade, nada vai acontecer. Então para analisar comigo. Eu pergunto, aonde você está investindo as suas sementes? Isso tudo é uma preparação para funcionar uma colheita sobrenatural. Eu faço a minha parte para que Deus venha com a parte dele. Então analisa. Eu preciso colocar a minha mão para que Deus faça o impossível acontecer. Como está as terras que você está semeando? Que a gente fala assim, pastor, a terra é o meu coração. Eu acredito que você é uma grande semente. A palavra diz, e um homem saiu a semear. A palavra não diz, e a terra ambulante foi. Não. A terra é sempre um lugar. A terra é sempre algo. E aí eu pergunto a você, quais são as terras? Quais são os lugares que você está investindo? Será que você não está tendo Será que você não está recebendo algo ruim porque você está colocando suas sementes no lugar errado? Eu acho muito legal que o pastor, falando aqui de dízimos e ofertas, irmão, isso não era para ser nenhum questionamento mais com o povo de Deus. Porque não é sobre você questionar, quando você questiona, você já não recebe. Para analisar, é como se a gente estivesse falando para Deus assim, quem é você para pegar o que eu tenho? E Deus deve olhar para a gente dizendo, sou dono de tudo e confio a você algumas coisas. Porque você é só mordomo, irmão. Então pensa, a roupa que você está vestindo, Ele confiou a você. Os filhos que você tem, Ele confiou a você. A família que você tem, Ele confiou a você. O seu trabalho, desculpa, não foi na força do seu braço. Pastora, o que faz você achar que o trabalho não foi na força do meu braço? Porque tem pessoas melhores que você.
isso é para poder mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho. Porque a gente quer só achar que tem pessoas piores que a gente. Mas deixa eu te falar, tem muita pessoa boa por aí, tá? É a gente que às vezes quer entrar nesse lugar da média, mas vai atrás da galera que é boa para você ver. Você vai dizer, eu preciso me especializar, eu preciso melhorar, eu preciso me formar, eu preciso me graduar. Aí você vai ficar desesperado e nunca vai ter aquilo que você deseja. Por quê? Porque na força do nosso braço é cansativo. Então Deus, Ele nos coloca em lugares altos para a gente poder entender que é Ele que está fazendo. Para a gente poder ter consciência que Ele está agindo coisas ao nosso favor. Então o mínimo que a gente pode fazer é entender o poder de uma semente e sair a semear. E o homem saiu a semear. Inteligente é aquele que semeia. Ele é inteligente porque ele está preparando o caminho da colheita. Preste atenção comigo, você vai precisar também ver, terceiro, o plantio, o cultivo. Não existe semente que não dê nada. A gente é capaz de não reconhecer que a nossa terra está ruim, que aonde estamos semeando está péssimo, que nós não estamos cuidando do nosso coração, da nossa motivação, e falamos que uma semente consegue não dar nada. É falar que Deus é imperfeito. Irmão, toda semente dá algo. Toda semente foi feita para dar alguma coisa. Qual é o problema no meio desse processo? O problema é justamente o cultivo. Existe semente que não é bem cultivada. Você pode ter uma planta, irmão, linda em casa. Digo isso por conta própria. Ela chega linda, ela chega maravilhosa. Se você não cuidar, ela vai... Você pode ter maravilhosas plantas, se você não coloca no mínimo água, irmão, ela não vive. Se você não faz o cuidado básico, irmão, que é ali cuidar, tem alguns aplicativos agora que tu bota na planta e diz que ela tem. Para mim, aquele aplicativo nunca funcionou. Mas eu converso com pessoas que falaram para mim assim, coloca água de pó de café, aí eu vou tentar. E a gente vai tratando, por quê? Porque a gente acha que tudo tem que acontecer sem a gente fazer nada. Só que para dar certo, você vai ter que ter trabalho. Você vai ter que cultivar, você vai ter que regar, você vai ter que colocar coisas certas, nutrientes, para aquilo acontecer. Casa e não cuida do casamento não, para tu ver. Ele vai morrer. Tenha filhos e não cuida dos filhos não, para você ver. Eles vão morrer. Não cuide da sua vida espiritual, você vai morrer. Porque somente reconhecer a Jesus não significa que você está vivendo na plenitude dele. Então, vamos desmistificar de que a colheita sobrenatural vem. Glória a Deus! Mas e eu? O que eu faço? Eu preciso viver esses processos. Eu preciso cultivar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, cuide da sua semente. Escolha o solo certo. Cultive. E aí sim vem o quarto processo, que é a colheita. Aí vem a recompensa. Aí vem o sentimento maravilhoso. Aí é a hora que a gente começa a dizer, chegou o meu dia, chegou a minha hora, eu vou celebrar. Só que preste atenção, a gente tem a colheita, a recompensa. Só que a gente precisa entender que nós nunca teremos menos retorno do que aquilo que entregamos. Eu vou falar para vocês algo que mexe muito comigo. O que você dá, irmão, é a base que você vai receber. Eu vou falar de novo para você entender assim. A gente pensa que Deus ele pega o que a gente vai dar e faz uma outra coisa. A gente não liga para o que Deus entrega na nossa mão, a gente não cumpre princípios, a gente não valoriza
o processo da terra. Aí a gente pensa assim, eu vou dar 1 e vou receber 1 milhão. Talvez não. Porque na colheita, na recompensa, o teto base que você vai receber é o que você deu. Porque a gente não está falando do processo milagroso ainda, a gente está falando dos processos básicos. Processo básico para receber uma colheita. Então, quando você entrega algo para o Senhor, você tem que pensar que não virá menos do que eu dei. Então, toda vez que eu for dar algo para o Senhor, eu tenho que dar algo bom. Por que o Senhor faz isso? Para que o nosso coração não seja mesquinho. Para que a gente entenda que a gente não pode fazer de qualquer jeito. É por isso que a lei da sementeira é universal. A gente fica pensando assim, não, eu vou fazer algo que eu vou fazer do mesmo jeito, Deus vai fazer algo que vai me impactar, irmão. Não, ela é universal. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. É por isso que a gente fala assim, uma pessoa que planta amor, não tem como ela colher ódio de alguém. Você consegue captar isso comigo? Se você é amoroso, se você fala com respeito, se você trata as pessoas com dignidade, você recebe algo a menos que isso? Porque se você recebe algo menos que isso, tem alguma coisa errada na semente. No seu processo de colheita tem alguma coisa que não está batendo. Agora, a semente você recebe de volta na mesma proporção que você deu. Isso é sensacional, porque Deus quer ver você semeando de novo. É por isso que no meio de todo fruto tem uma, para que você continue semeando ela, para nunca deixar de ter o fruto. Agora, os frutos sempre virão maior que a semente. Essa é a chave da nossa vida. Quando Deus ele libera a recompensa, Ele te faz receber a semente de volta, mas os frutos virão de uma forma diferenciada. Vira para a pessoa que está do seu lado e profetiza na vida dela: os teus frutos serão diferenciados. Irmão, isso é uma expectativa para o nosso coração. Porque se em algum momento da sua vida, se nesses dias a desesperança invadiu o seu coração, eu quero lembrar a você hoje que você não vive pelo que vê, você vive pela fé. E a fé vai te levar para lugares altos. Deixa eu falar algo, se você está fazendo, ou se você fará uma semeadura de fé nesses dias, eu quero que você crie expectativa no seu coração. Porque nesse tempo vai ativar uma colheita de abundância na sua vida. Você pode semear algo e o Senhor está prometendo que virá algo sobrenatural. Não virá algo comum. O que o Senhor tem ministrado nos nossos corações é: vocês nesses dias não irão sair com sentimento de derrota. Nesses dias vocês não sairão com sentimento de improdutividade. Esses dias estão existindo para ser um memorial de Deus nas nossas vidas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, linda, cheirosa, maravilhosa, e fala para ela: vai ser um marco na sua vida, então não vem de qualquer jeito, não vem de qualquer maneira. Crie expectativa no seu coração, já entre pelas portas celebrando, glorificando, porque a colheita será diferenciada. Irmão, colheita diferenciada te faz ficar pensativo. Há pouco tempo atrás eu vi o meu marido pegando limão de uma colheita. Eu falei: era limão ou laranja aquilo, amor? Eu falei: o que é isso? Ele falou: a laranja. Irmão, a laranja aqui, ó. Eu falei: por que a laranja desse tamanho?
Kelly, é algo diferenciado. Quando eu fui olhar quiabo, eu fiz assim. Um quiabo alimentava a família toda. Quando eu fui olhar a mandioca, eu fiz assim. Gente, o que é isso? Isso é a bênção do Senhor. É uma colheita abundante. É algo diferenciado. Deixa eu falar algo na sua vida que não está escrito aqui não, irmão. Você já está acostumado a colher coisas que estão ali, que produzem uma colheita fraca. Naturalmente você está acostumado com tudo pequeno. Naturalmente você está acostumado com tudo meia boca. Naturalmente você está acostumado com tudo de qualquer jeito. Mas deixa eu falar algo para você. O que o Senhor tem para você é algo grande, é algo sobrenatural. O Senhor não quer fazer de qualquer maneira na sua vida. O Senhor quer fazer um marco, aonde você vai se lembrar que aquele que te prometeu é fiel. Então pega na mão da pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala: prepare-se para a sua colheita. Vira para o de trás e fala: se precisar de ajuda para pegar, pode me chamar. Está chegando a hora da colheita sobrenatural. Irmão, esse lugar aqui, essa região vai ser impactado, sabe por quê? Porque a fome que eles têm, nós vamos suprir a necessidade com a colheita que vai chegar nos teus celeiros. Já está conosco, está na nossa mão. O Senhor está liberando algo diferenciado. Então, para ter a melhor colheita sobrenatural, num dia improvável, num mês improvável, irmão, porque está tudo improvável. A gente acha que o melhor que a gente recebe é o 13º, que é o final do ano. A gente não tem a mentalidade que o mundo já criou isso na gente. Criou que o melhor é para o final, que o dia de começar as coisas é na segunda. Só que o Senhor está chamando a gente para o mês de março. O Senhor está falando: prepare aí os seus celeiros. Prepare sua mentalidade para receber a explosão de milagres. Comece a ativar fé no seu coração. Comece a colocar adoração para fora. Comece a envergonhar o inimigo. Comece a dizer: ei, a minha vida está no controle de Deus. Agora, para eu ter a melhor colheita sobrenatural, eu vou precisar entender, primeiro, seja intencional na semeadura. Para que você tenha uma semente, uma colheita sobrenatural, você tem que ser intencional. Eu sempre digo e prego que precisamos ser intencional em tudo que fazemos. Para você ter um resultado abundante, para você ter um resultado sobrenatural, você não pode fazer nada pela metade. Olha o que diz a palavra em Gálatas 6:8. Abre comigo a sua Bíblia. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso é incrível, porque isso nos explica que não existe semente que dê fruto diferente de sua espécie. Não tem fruto que caia longe da árvore, irmão. Já parou para analisar o nosso maior fruto são os nossos filhos. Você quer ver quem você é? Veja nos seus filhos. O fruto não cai longe do pé. E a pergunta é: se você está colhendo algo diferente na sua vida, coisas para a carne, certamente você está usando sua semente para isso. Nós conseguimos usar a nossa semente de forma que não seja intencional, muito fácil nos dias de hoje, no mundo de hoje. Sabe que é necessário você saber o que você está plantando. Quando você sabe que está plantando laranja, você vai ter convicção e não vai ficar surpreso da colheita. Vou falar de novo para você entender, irmão. A gente não quer aceitar isso. A gente não quer ser intencional. A gente não quer ser fiel. A gente quer fazer as coisas de qualquer maneira. E na hora da colheita a gente fica assim: o que virá? Não, irmão. Se eu sei o que eu semeei,
eu sei o mínimo que virá. Se eu sei o que eu estou plantando, como eu não tenho convicção do que vai vir? Agora, quando eu não sei o que planto, quando planto de forma bagunçada, a gente fica preocupado. Vai vir como? Não sei. Eu não tenho convicção de nada, e isso tira a minha fé, isso rouba a minha esperança. Agora, o que você está fazendo? Se você não está gostando, irmão, do que você está colhendo, nesses dias o Senhor está te chamando para uma realidade. Muda a semente. Se a forma que você está vivendo está te trazendo prejuízo, se a forma que você está vivendo está te trazendo maldição, irmão, vou te trazer só uma característica: se sua vida não está fluindo, já muda em semente. Uma vida em Cristo foi feita para fluir. Se você está vendo que as coisas estão agarrando, se você está vendo que não é, irmão, sai dessa mentalidade. Eu estou no deserto, pastora, tu vive lá? Tem alguma coisa errada. Porque deserto foi feito para você passar. O deserto foi feito para você andar nele, amadurecer, ver a mão do Senhor, ver a provisão, ver a nuvem te protegendo de dia do sol, ver a nuvem te protegendo do frio da noite. Agora, morar lá, Deus não fez deserto para ninguém morar. Se você hoje não está vendo a sua vida se desenvolver, se você não está plantando as suas sementes, se você não está colhendo, tem alguma coisa errada no seu plantio. O que você está fazendo de errado? Mude as sementes. Mude as sementes. Pastora, mas nada acontece. Pergunta a esse agricultor que está do seu lado o que ele faz para a terra dele dar fruto. Você já parou para analisar como a gente cria referências na nossa vida? De pessoas erradas e pessoas erradas no lugar de referência chamado de ídolo. Mas biblicamente, quando você coloca pessoas certas, são referências divinas, são pessoas que Deus usa para poder te ajudar, para poder te fazer crescer. Mas a gente hoje em dia não quer isso, irmão. A gente quer alguém que escute o que a gente quer falar, mas a gente não quer mudar nada. Você quer ver um grande dilema na igreja e a gente falar assim: semeie com a sua vida, semeie com o seu horário, semeie com... estão querendo me fazer ficar habitolado. Continua vivendo do jeito que você está então, irmão. Ó, um beijo. Eu estava conversando com os meus filhos isso ontem. Eu fazendo uma reunião lá em casa, eu falei: irmãos, queridos, filhos amados. Hoje em dia ninguém sabe receber conselho. Sabe o que é receber conselho? É você ouvir até o final o que a pessoa tem para falar. Só que a gente já sabe tanto, a gente já sabe, a gente já está num entendimento tão grande, mas a vida não está frutificada. Então isso significa que não está funcionando. Preste atenção em mim aqui, ó, foque em mim, para que essa palavra não seja roubada da sua terra, do seu coração. Irmãos, você vai precisar entender que eu preciso ouvir conselhos, eu preciso sentar com quem sabe, com quem entende, com quem está dando certo. Isso é ser igreja. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala: preste atenção na palavra. Não se desfoque. Ei, o Senhor está liberando algo para a nossa vida hoje. E a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é: como está a sua semente? Como está a sua colheita? O que você tem feito até hoje? Seja intencional. A pastora Lisa, uns dias atrás, falou para mim algo que aconteceu na nossa save de lá que mexeu muito comigo. Ela falou que enquanto estavam todos no culto, uma senhora pertence à save, chegou para ela e disse: infelizmente eu estou com câncer e eu não sei mais o que fazer. A pastora Lisa disse que na mesma hora perguntou a ela: você quer que eu te ajude? Ela disse: eu preciso de ajuda. A pastora Lisa falou: eu quero incentivar você a daqui em diante colocar nas suas sementes algo escrito atrás no envelope dizendo: essa semente é pela minha cura. A pastora Lisa falou que isso durou exatamente um mês. Todos os cultos ela ia na frente e falava: esse é meu dízimo,
mas essa é a minha semente que sela a minha cura. A igreja orando em fé. Esse é meu dízimo, mas essa é minha semente em cura. Quando deu um mês, ela sendo intencional na semeadura dela, a pastora Lisa falou que ela chegou radiante na igreja. Pastora Lisa! Pastora Lisa! A pastora Lisa falou que eles ficaram desesperados, porque ela chegou de uma forma muito extasiada. Ela falou, você não vai acreditar. Eu precisei fazer novos exames. O médico olhou para mim e disse, eu preciso de novas colheitas de exames. E na mesma hora que o médico olhou, o médico falou, eu percebi que tinha algo diferente, mas eu precisava comprovar. E você, nos exames, demonstra que nunca teve nenhuma célula cancerígena. Isso é milagre. Nós já estamos acostumados a viver da mesma forma, porque até alguém nos ensinar. Como reagimos ao ensinamento? Será que estamos obedecendo? Pastora Lisa falou que ela ficou radiante e ela disse, agora eu não dou mais somente uma semente comum, agora eu vou começar a dar sementes extravagantes. Agora eu vou ser intencional com a minha família. Existe uma semente para a minha família agora. Irmão, deixa eu te falar algo. O Senhor está te chamando para uma realidade. Você pode, diante dEle, estar liberado o acesso e falar, Senhor, eu quero ser intencional. Eu quero a minha família inteira na igreja. Essa é a minha semente, eu selo. Eu quero ver a cura no meu corpo. Essa é a minha semente, eu selo. Você pode falar, eu quero viver algo novo. Eu selo. Nós não podemos ser mais um país onde pensa mais no bolso do que no reino, irmão. Aonde estamos preocupados, mas se eu tirar vai faltar. Irmão, isso eu não estou falando porque eu quero que você dê para mim. Porque o que eu falo para vocês é o que eu dou para o Senhor. Nós não podemos ter problemas mais com isso. Para analisar, irmão, se isso ainda é um problema para você, é porque você ainda tem problema com isso. Eu vou falar de novo para você entender, irmão. Se isso é um problema para você, desculpa, você ainda tem problema com isso. Porque Deus está querendo libertar áreas da nossa vida. 10 significa plenitude. Ele quer que você seja livre em todas as áreas. Ele quer ver você voando. Ele quer ver você crescendo. Ele quer ver você frutificando. Segunda coisa que você vai precisar entender é que para ter uma colheita sobrenatural, você vai ter que superar os obstáculos do solo. Olha o que diz a palavra em Mateus 13, do 3 ao 9. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Preste atenção comigo, os obstáculos do solo para quem tem fé são propósitos e não problemas. Boa terra, irmão, solo produtivo está ligado mais a eliminar obstáculos do que a perfeição. Deus não criou um solo, não existe solo perfeito no nosso meio. Todo solo, ele não foi criado para ser perfeito, ele foi criado para ser produtivo. Então preste atenção, quando algo ruim chega no solo, o solo bom, ele espelha o que é ruim. Eu vou parafrasear de outras formas, vamos lá. O teu corpo não foi feito para ficar doente. Então, quando uma doença vem, o teu corpo, sem que você veja, o seu sistema se levanta para combater a doença. Porque um corpo não foi feito para ficar prostrado. Agora, analisa comigo. O solo, para Deus, o problema não é a improdutividade. Para Deus, o problema é quando você não deixa Ele mexer na sua terra para ela ser produtiva.
Essa é a maior batalha de Deus na vida do filho dele. Porque quando você não mexe na terra, se torna um solo produtivo, você é alguém fraco. Você se torna alguém que cai por conta de qualquer coisa. Então Deus não quer que você seja um solo só por ser um solo. Um solo perfeito. Não. Deus te chama para ser um solo bom, um solo produtivo, um solo que dá frutos. O solo que alguém come do seu fruto. Olha que bênção, irmão, alguém comer do fruto da sua vida. Só que preste atenção, o solo no meio do caminho, quando essa parábola é falada, o solo no meio do caminho significa que você foi feito para pertencer a um lugar. Esse é o solo no meio do caminho. Significa que você tem que pertencer. Significa que você tem que semear onde você está. Isso significa que o solo do meio do caminho é quando você está debaixo da cobertura. E aí as suas sementes nunca serão roubadas. As suas sementes, elas frutificarão. Por quê? Porque você está no lugar certo. Você entende o processo, você vive ele, você obedece. Agora olha a dificuldade que a gente tem. Quando a gente não entende, o nosso solo se torna pedregoso. Quando o nosso solo se torna impróprio, a gente não consegue entender que a gente foi feito para ter raízes. A gente foi feito para fazer a nossa terra arar. Quando a gente não ara a nossa terra, quando a gente não revira, quando a gente não tira as pedras, o nosso solo vai ficando pedregoso. E aí sabe o que acontece? A gente pensa assim, Deus tem que frutificar no solo pedregoso. Só que eu nunca vi, irmão, uma árvore sair da onde ela está e ir para a beira de um rio. Já viu isso? Se viu, vem cá que eu vou orar por você. Não é isso que acontece. Quando uma árvore não está dando fruto, quando tem alguma adversidade, que a terra está seca, ela não sai do campo geográfico dela, não. Ela começa a aprofundar as raízes até achar os lençóis freáticos. Eu acho que é só eu que estou entendendo essa palavra. Você não está reagindo a nada, irmão. Preste atenção o que Deus está querendo fazer na tua vida. Você tem que dar glória, você tem que falar, Senhor, me ajuda. Abre minha mentalidade, para eu entender que Deus não está escolhendo para quem Ele vai fazer. É eu que estou escolhendo Deus não fazer. Se eu não mexo, se eu não falo, mexe, Senhor, trabalha na minha vida, Deus. Deus não vai tirar sua árvore, porque o problema não é Deus. Deus vai falar para você assim, aprofunda as suas raízes até achar água. Mexe nisso. Vira uma pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado não. Vira uma pessoa que está atrás de você e fala, eu deixo você mexer na minha terra. É por isso que quando chega, irmão, existem algumas coisas que mexem na nossa terra. Quando a ofensa chega, a ofensa mexe na nossa terra. É assim ou não é? Que a ofensa revela como é que a gente está, quem a gente é. Tem coisas que mexem na nossa terra, sabe quando? Quando o dia ruim chega. E ele chega para todo mundo, justo e ímpio. Aí a gente fala, meu Deus, mexe na minha terra. E aí a gente tem o solo em meio aos espinhos, que essa parábola está falando. Eu sei que a pregação está muito robusta, calma aí, vamos lá, você vai conseguir comer a comida toda. Você vai conseguir digerir. O solo em meio aos espinhos é a característica de mentiras e enganos. Você percebe que espinho é uma coisa difícil de você pegar. Você não pega espinho, porque ele já te espeta. Quando tem espinhos no solo, você tem que se preocupar. Porque você não consegue frutificar no meio de engano, no meio de mentira, no meio de coisas erradas. Irmão, desculpa, não há frutificação no meio de roda de escarnecedores. São espinhos que matam a semente, impede colheita. Sabe qual é o remédio necessário para solo que está cheio de espinha? É necessário o remédio do Espírito Santo. Ele é nocivo contra essas pestes, contra essas pragas. Se você não recebe o Espírito Santo, está com solo com espinhos,
você nunca vai conseguir frutificar. Você nunca vai receber uma colheita ideal. Irmão, se o solo não for ideal, ele não será uma derrota. Deus está dizendo, se o teu solo não for ideal, calma, não acabou aí. Ele vai ser um milagre. Você vai enxergar o que eu vou fazer, mas você precisa estar disposto a isso. Deixa eu profetizar na sua vida, irmão. Eu quero profetizar que aquilo que a Save the Nations vai viver daqui em diante vai impactar não somente a sua casa, mas as gerações futuras que virão. Os filhos dos seus filhos, os netos dos seus netos serão conhecidos e reconhecidos. Se Jesus ainda não tiver voltado, eles serão reconhecidos por carregar a presença do Espírito Santo e a colheita sobrenatural em todas as áreas. Mas eu vou precisar ver o solo, irmão. Hoje eu tive a maior alegria da minha vida quando eu escutei meu filho falar ontem: mãe, me acorda às 5h30, porque o Senhor está me chamando para orar. Irmão, meu filho veio 6 horas da manhã orar com os homens. Diego olhou para mim e falou assim: Kelly, o que está acontecendo? Eu falei: se ninguém acordar, a geração futura está acordando. Se ninguém segurar a espada, o Senhor está levantando meninos que serão homens fortes. Chegou a hora da colheita, irmão. Quando eu abri meu celular, que eu vi a mensagem do Maguinho dizendo assim: cheguei, irmão. Ele levantou, ele fez café, ele se arrumou, deixou meu celular lá perto da minha caminha assim e falou: tô indo. Sabe o que significa isso, irmão? Eu preciso cuidar do solo. Não é porque eu não recebi lá atrás que o meu solo não muda hoje. Não é porque o que eu vivi lá atrás não pode ser diferente hoje. Qual é o posicionamento que você está mudando? Qual é as atitudes que você está interferindo no seu dia a dia para que a sua colheita seja diferente? Não existe colheita sobrenatural se você não mudar as sementes e cuidar do solo. Se a minha casa fosse diferente, meu filho estaria dizendo: mãe, eu quero ir embora da igreja, porque a igreja não presta. Mas não, irmão, ele se levantou dizendo: eu quero ir para a igreja, porque chegou a minha hora de buscar pela presença e me tornar um grande homem. Deixa eu profetizar na sua vida: o seu solo não precisa ser ideal, mas ele será um milagre. Ele será um milagre. O solo da sua casa será conhecido. O solo da sua casa será conhecido. Todos falarão: a arca do Senhor está lá. Deixa eu te falar, mães, mulheres, ensine seus filhos a serem homens. A maior culpa nossa como mãe é tentar fazê-lo que eles sejam crianças, até depois velho. Eu estou sentada com Deus e muito inclinada a ensinar o livro do JB para as mães, para as mulheres. Porque nós ensinamos os nossos filhos a ser meninos. E nós, mães, precisamos empurrar eles. Vamos lá. Vai lá cuidar da terra. Vai lá arar, vai lá buscar, vai lá viver algo diferente, vai lá viver algo novo. E terceiro, para ter a melhor colheita sobrenatural, você precisa ter uma convicta segurança e viva com expectativa. Você precisa ter segurança, você precisa acreditar, você precisa ter expectativa. Olha o que diz Marcos 4, 26 ao 29. Um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra para si própria produz o grão. Primeiro o talo,
depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem que lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vou repetir. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Deixa eu falar algo para você. Você pode até ser uma pessoa simples, mas deixa eu falar algo. Você nasceu para viver de forma extraordinária. Eu sei que você pode entrar em parafuso quando eu falo isso, porque eu não conheço a sua realidade. Eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas o que o Senhor está ministrando no nosso coração é: você pode ser simples, você pode falar de um jeito diferente, você pode ser, sabe, do seu jeito, você não precisa mudar. O Senhor está dizendo: você nasceu para viver de forma extraordinária. Então entenda comigo, não pense que tudo só vai dar certo se estiver no seu controle. Porque você é um improvável para Deus. Você lembra de Moisés? Eu sou gago, eu não sei falar. Se eu for parar para conversar com muitas pessoas aqui, vai dizer assim: pastora, eu jamais, pastora. Porque eu não sei como lidar, eu não sei como fazer. Tinha que ser o pastor Diego mesmo. Ok, tinha que ser o pastor Diego para esse tempo, para essa estação, para agora. Mas o Senhor está dizendo, não é só sobre ele, é sobre muitas pessoas. Entenda comigo, o incomum acontece quando nós estamos diante do impossível. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei como você está vivendo hoje, pode estar algo impossível. Deus está dizendo, é agora que eu chego, é agora que eu entro. Deus não espera condições perfeitas para realizar a sua vontade. Deus não espera condições perfeitas para realizar o seu sonho. Deus não espera você estar programadinho. Ele só espera confiança. Não, você não entendeu. Deixa eu falar para você uma coisa. Seu Deus é grande. Tenha expectativas grandes. Prepare-se para grandes colheitas. E eu quero profetizar para esse local. Se no ciclo de 10 anos nós estamos ganhando esse lugar de Deus, daqui mais 10 anos nós teremos ganhado o Rio de Janeiro inteiro. Eu quero profetizar que estádios do Rio de Janeiro serão cheios, lotados de pessoas levantando a mão para Jesus, dizendo, nós engrandecemos aquele que vive, aquele que reina. Nós como Save the Nations iremos adorar a presença dele lá. Pastora, mas o que eu vejo é isso. Não veja isso. Esse é o meu grande desafio com você hoje. Não enxergue mais isso. Isso é o que temos agora. Mas daqui a um dia nós não sabemos de mais nada. Viver com Deus e pela fé é você saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Tudo pode mudar, irmão, mas a palavra dele não muda. Você sabe que hoje você está dizendo, meu Deus, mas será que eu consigo ainda viver o meu chamado? A minha idade já está chegando. Deus, Ele não está na sua idade. O céu pensa de forma diferente. O céu tem um horário diferente. Ei, prepare-se para aquilo que vai acontecer, grandes colheitas. E eu quero já declarar na sua vida agora, a dúvida não tem poder. Não ouse duvidar, experimente confiar. Não ouse duvidar, experimente confiar. Irmão, não entre debaixo disso, é pecado confundir humildade com mediocridade. O inimigo vai tentar te confundir dizendo, olha, isso não é humildade, hein? O que você está querendo e que você está sonhando, e o Senhor está derramando diante de muita gente aqui, ó, que a lágrima está derramando aí, ó, dizendo, eu confirmo, eu reafirmo o que eu tenho para a tua vida. Vai acontecer, a colheita vai chegar, você vai ser levantada, você vai ser levantado, não confunde. Não ouse duvidar, experimente confiar.
Ei, meu filho de blusa amarela, lá no final do corredor. Não ouse duvidar, experimente confiar. A promessa vai se cumprir. Aquilo que você está imaginando e está dizendo assim, amém, ok. O tempo está chegando para muita gente. Presta atenção, o Senhor está falando comigo de muita gente. Aquilo que está acontecendo aqui vai ser derramado para a sua vida aí, está descendo. Só honra, honra. Só obedece honrando isso, não consiga, não tenta entender nada. Mas aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, você vai dizer, eu nem merecia, Jesus. Eu nem merecia tanta graça. O Senhor está dizendo para mim algo que cada criança do jiu-jitsu aqui vai receber. Eles nem estão aqui no culto, mas a palavra, ela vai para lugar que a gente não chega. Tem coisas que a gente não vai entender, mas Ele está fazendo. Vejo profissões, vejo recursos chegando para eles. Eu vou falar para vocês a visão que o Senhor me deu quando eu cheguei nesse lugar aqui. Presta atenção. O Senhor me mostrou, Kelly, enquanto não tinha nada, só prepara para você ver toda essa região, todo mundo no meio da rua andando, indo para a cidade de Deus. E eu falava, mas não tem nada. Mas não tem nada. Deus, como vão andar aqui se não tem nada, Deus? E o Senhor falou, não, olha com seus olhos, olha com aquilo que eu estou te enxergando. Irmão, cada vez que o pastor passa comigo andando ali, em toda a região que a gente vai cercando, o Senhor está dizendo, olha eles indo para a igreja. Olha eles indo para a igreja, você não está vendo, olha o que eu estou vendo. Olha o que o céu está dizendo. Olha a conversa que nós estamos tendo sobre esse lugar, sobre essa região. Ei, deixa eu dizer, o Senhor não está te chamando para ser medíocre. O Senhor está te chamando, eleva, sobe o nível comigo, vem. Vem, sobe comigo o nível. Sobe comigo o nível, porque o portal dos 10 anos vai fechar. E você não pode ficar para fora. Você vai ter que entrar para dentro desse lugar. E se você não vir comigo, você vai se arrepender. Veja como eu vejo, enxerga como eu enxergo. Grandes colheitas, terrenos liberados. Vai chegar na mão do seu pastor para ele assinar. O Senhor já falou para ele com uma caneta que ele recebeu. Essa caneta você vai assinar grandes papéis. É isso, você está indo comigo, vem para esse lugar. Vem para esse lugar, você está começando a enxergar o que Deus está começando a liberar. Ele está dando spoiler do futuro. Ele está dizendo, você faz parte desse negócio. Não sai por nada. O Senhor está dizendo para mim, para você, ei, não se limite. O dinheiro não é fim, é o meio. Não fica parado em pequenas coisas. O Senhor está querendo liberar muito. Oh, Espírito Santo. Não deixa a gente perder nada nesses dias, Senhor. Eu oro pelo revestimento seu. Eu oro para que a sua armadura esteja preparada para receber o impacto daquilo que vamos guerrear. Nós estamos ganhando território, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, afirmando palavras através de pastores, conhecidos e amigos. Agora, geograficamente, a vizinhança reconhecerá essa igreja. Agora, geograficamente, 10 anos se conclui o tempo onde fisicamente a região vai começar a dizer, pode sair tudo, só não pode sair eles.
Pode sair tudo, mas não pode sair eles. Deixa eu falar algo para você, eu quero profetizar na sua vida. Estabilidade nas suas emoções, estabilidade no seu físico e estabilidade no seu espírito com Deus, para você viver daqui em diante o que Ele fará. Fica de pé no seu lugar, eu não vou terminar a ministração. À noite, se assim o Senhor permitir, eu vou terminar ela, o horário já foi. Mas eu quero que você entenda que aquilo que Deus está fazendo não pode ser tratado de qualquer maneira. Deus, Ele está confiando em mim, está confiando em você. O céu está se movendo ao nosso favor. O céu está dizendo sim, amém, eu selo. E para isso nós vamos precisar trabalhar duro. Investir duro. A gente não vai poder olhar para trás, a gente não vai poder mais fingir que não está vendo. Haverá uma explosão de pessoas nesse lugar. Eu estou avisando só para que você tenha certeza de que Deus está aqui, porque você vai começar a perceber como as coisas mudaram, pastor. Como a gente vai precisar de mais cadeiras, como a gente vai precisar de estrutura. Porque esse lugar foi programado para ser um ponto, uma referência do céu aqui na terra. Então vai precisar de trabalho duro, investimento, para que a gente possa desfrutar de fartas colheitas. Por isso eu quero orar pela sua vida. Porque toda vez que a gente for falar de colheita a partir de agora, a gente vai entender que o princípio sempre será a proporção. Nós vamos nos entregar para ter uma medida. Qual vai ser a proporção do que vamos receber? O Senhor está querendo liberar algo muito maior. Por isso nós vamos precisar fazer coisas muito maiores. A gente vai precisar entregar tudo de si, a gente vai precisar mergulhar. Só que o Senhor está querendo trabalhar na gente de duas maneiras. Algumas pessoas, elas querem prezar pela qualidade, e outras pessoas, elas querem prezar só pela quantidade. E o Senhor ministrou no meu coração, Kelly, não tem problema. Eu quero trabalhar com os dois juntos. Eu vou ensinar a igreja o que é qualidade e quantidade. Quando vocês entenderem o que é qualidade e quantidade, vocês vão perceber o que é abundância. O Senhor está nos chamando para ser excelente, mas o Senhor também está chamando para a quantidade de pessoas que irão desfrutar disso. Eu quero que você comece a declarar aí no seu lugar: Senhor, me ajuda a ter capacidade para suportar a abundância que o Senhor vai derramar na minha vida. Você está saindo nessa manhã do nível de medíocre para excelente. O Senhor está dizendo, é você que eu escolhi. É com você que eu estou entregando a missão. Espírito Santo, reveste o nosso coração para que ele não se perca. Reveste. Vem revestindo a nossa vida nessa manhã para que a gente não confunda. Para que a gente não pegue o caminho errado, achando que o que o Senhor está fazendo não tem a ver com o teu reino. Me deixa continuar enxergando, mantém meu coração humilde, porque tudo que acontecer daqui em diante, eu sei qual foi o motivo. Eu sei para o que eu preciso fazer, aonde eu preciso investir. Não é uma colheita sobrenatural humana, é uma colheita sobrenatural espiritual. Aquilo que o Senhor derramar na minha mão, me ajuda a administrar. Aquilo que o Senhor derramar na minha mão, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Eu preparo a minha terra, eu preparo agora e mexo nela agora, Senhor.
Levanta líderes que possam me ajudar, Senhor. Peça, irmão, no seu lugar. Eu estou fazendo a sua oração. Levanta líderes para ajudar a minha terra. Me ajuda a me submeter. Me ajuda a ter um coração ensinável. Me ajuda, Senhor, a ter um coração quebrantado. Tira da minha vida toda arrogância. Tira da minha vida todo impedimento. Para que eu possa entrar nessa estação. Para que eu possa entrar nessa nova remessa de colheita. Para que eu possa me preparar. Para começar a tirar os frutos. Me ajuda, Espírito Santo.